Boa tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que, como é habitual, estamos a gravar este webinar e que no final os participantes podem colocar as suas questões de forma oral e também no bate-papo. Muito obrigada. A nossa sessão de hoje tem como tema os micróbios do solo, como beneficiamos da sua ação. E temos connosco Isabel Brito. Isabel Brito é licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora e doutorada em Biologia também pela Universidade de Évora. É professora auxiliar do Departamento de Biologia da Universidade de Évora desde 2008 e membro integrado do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, UMED. Desenvolve atividade docente no âmbito da microbiologia geral e do solo. A sua principal área de investigação prende-se com o estudo das micorrizas arbusculares em contexto de agricultura de conservação e a sua contribuição na proteção das culturas contra stresses bióticos e abióticos, tendo publicado vários trabalhos científicos neste domínio. Mais recentemente, pela análise de vários tipos de indicadores, dedica-se também ao estudo do impacto das práticas agronómicas na atividade microbiana geral do solo. Isabel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu não estou a vê-la, não estou a ver a sua câmara. Agora sim. Agora sim, está sem som, Isabela, porque eu tive aqui, peço desculpa que eu tive aqui um pequeno problema aqui no back-office, precisa só de ligar o seu som. Ok, agora já me vem, já me ouvem. Ok, já. Obrigada. Obrigada. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer aqui esta apresentação e, sobretudo, agradecer o desafio do ICNF para estar convosco hoje neste webinar, que espero que seja do interesse de todos. Eu tentei organizar as coisas de modo a dar uma panorâmica geral da atividade microbiana no solo e o que os micróbios podem fazer e porque é que beneficiamos da sua ação. E depois trazer alguns exemplos de resultados da nossa investigação que se foca sobretudo, como a Alexandra teve a oportunidade de escrever, de como é que podemos ajustar as práticas agronómicas de modo a tirar partido, de facto, da ação benéfica dos micróbios do solo. Vou então partilhar a minha tela, espero que corra bem. Alexandra, confirma-me que está... Estamos a ver, sim, já está em modo partilha e estamos a ver, sim. Muito bem, então, começando aqui por fazer uma pequena introdução do que é que são os micróbios, onde é que eles estão, o que é o solo e como é que se juntam os dois. Bom, geralmente, quando pensamos em micróbios, normalmente não pensamos em coisas assim muito agradáveis. Normalmente pensamos em pessoas doentes, culturas doentes e temos uma perspectiva, muitas vezes, um bocado negativa dos micróbios. Embora eles estejam presentes no nosso dia-a-dia muito mais do que às vezes pensamos nisso, desde logo numa série de alimentos e que resultam da atividade microbiana, mas em boa verdade quando estamos a consumir estes alimentos, por exemplo a beber um bom vinho acompanhado com um queijo, não pensamos que foram os micróbios também que tiveram na base desta transformação e temos tendência a pensar neles só de uma forma mais negativa. Esta é uma visão muito injusta dos micróbios, pensar neles só da forma negativa e espero hoje ajudar a desmontar um bocadinho essa ideia que muitas vezes temos. Bom, são micróbios, são pequenos, mas quão pequenos? Deixem-me só aqui apanhar um ponteiro para poder ir indicando o que quero. E quando falamos de micróbios, estamos a falar de organismos pequenos, evidentemente, mas quão pequenos? E é importante situarmos aqui, ter uma noção da escala. A nossa unidade de medida normalmente é o micrómetro, sendo que o micrómetro é a milésima parte do milímetro. Portanto, estamos de facto a falar de organismos muito pequenos, mas mesmo dentro das dimensões reduzidas dos micróbios, temos uns que são maiores que outros. Os grandes grupos de micróbios que encontramos no solo são as bactérias, as arqueobactérias e as bactérias, os fungos e oomycetos, os fungos filamentosos, os fungos levodoróides e os oomycetos, as microalgas e em algumas circunstâncias, e também muito presentes, os protozoários, mas para termos uma noção de que tudo isto está dentro da escala micrométrica, mas em termos de proporção,
Se uma bactéria tiver o tamanho de uma bola de ténis, um protozoário pode ter a dimensão de um grande carvalho. Portanto, estamos a falar sempre à escala micro ou dos micrómetros, mas ainda assim temos variações de tamanho muito grandes. Isto vai condicionar no solo os locais que podem ser ocupados. Outra característica dos micróbios é a sua grande diversidade metabólica. Conseguem usar várias vias metabólicas, inclusivamente o mesmo indivíduo pode usar vias metabólicas diferentes conforme as circunstâncias. Por exemplo, no nosso caso, nós só conseguimos respirar oxigênio, se não houver oxigênio morremos. Há micróbios que se houver oxigênio respiram oxigênio e se não houver oxigênio fazem processos fermentativos, fazem respiração anaeróbia, portanto conseguem ajustar-se às circunstâncias que prevalecem em cada momento, ajustando as suas vias. Isto é extremamente importante, pois na sua plasticidade na colonização de vários habitats, incluindo o solo. Bom, mas então o que é o solo? Como é que é constituído o solo? Onde é que os micróbios vão estar? O solo é constituído por matéria mineral, uma determinada proporção, por ar, por água, e esta proporção de ar e de água vai variando ao longo do ano, conforme temos mais precipitação ou menos, e conforme numa situação de rega se há mais, onde está água não está ar e vice-versa, portanto estas duas proporções vão variando, e uma pequena proporção de matéria orgânica. Esta matéria mineral é constituída pelas partículas elementares, que são a areia, o limo e a argila, nas suas várias dimensões, e a proporção destas partículas vai definir a textura do nosso solo. Temos um solo mais arenoso ou um solo mais argiloso, conforme a proporção das partículas elementares. Estas partículas elementares vão se agregar, vão se juntar por ação física, química, a matéria orgânica aqui é uma cola também que as ajuda a agregar e vão juntar e vão formar-se os agregados do solo que vamos ter então assim, os agregados vão constituir a parte em que há matéria e os vazios entre eles vão nos dar a estrutura do solo. E, portanto, esta é a matriz, ou a estrutura resulta, se quiser, entre os cheios e os vazios que podemos encontrar no solo. E é então, nesta matriz, em que temos os tais agregados de várias dimensões, maiores, mais pequenos, com os tais vazios entre eles, é nesta matriz, que é a estrutura do solo, vamos poder então encontrar a vida, mas onde é que vai estar a vida no solo? Portanto, vai então desenvolver-se neste espaço em que os vazios que constituem a porosidade do solo podem ter diferentes dimensões e conforme as suas dimensões temos os macroporos, os mesoporos, os microporos, vão ter papéis diferentes na circulação do ar e da água. Os macroporos são os responsáveis pela drenagem, da água gravitacional e, portanto, é importante a sua continuidade ao longo do perfil do solo. Nos mesoporos já vai haver mais capacidade de retenção da água, estamos a falar de poros mais pequenos e a tensão da água permite-lhes fazer o armazenamento de água, é a água que vai ser usada sobretudo pelas plantas. Depois temos os microporos, temos os criptoporos, que retêm a água com tanta força que ela acaba por nunca ser perdida, e portanto vamos então ter estes espaços, os cheios, que constituem os agregados, os vazios, por onde circula a água, ou onde a água fica mais retida, e vamos ter neste contexto também então as raízes das plantas a crescer, encontrando o seu caminho aqui através dos agregados, e vai ser associado sobretudo às raízes, mas não só, que vamos ter os micróbios também distribuídos nesta matriz. E vão estar onde? Bom, vão estar onde têm condições mais favoráveis ao seu crescimento, onde têm disponibilidade de nutrientes, isso acontece mais próximo da raiz, onde tem disponibilidade de água, acontece nos poros mais pequenos, e vão, portanto, ocupar aqui vários nichos dentro desta matriz,
ajudando também a construí-la. Os fungos filamentosos, por exemplo, que têm aqui as suas hifas, vão ajudar a fazer também a tal agregação das partículas do solo. As bactérias vão crescer associadas à superfície destes agregados e vão forrar esta porosidade com gomas de natureza polissacarídea que ajudam a estruturar também o solo. E, portanto, vamos ter aqui muitos nichos e muitos microhabitats, o que vai estar diretamente associado à diversidade que encontramos, à biodiversidade que encontramos no solo. E volto a chamar aqui a atenção para a questão da escala, a que estamos a trabalhar quando pensamos em micróbios, e pensar que neste sistema os macropores são os poros com mais que 75 micrómetros, ou os mesopores com mais que, ou com entre 30 e 75 micrómetros. E o que é que isto significa? Significa que se andarmos 10 micrómetros para um lado ou 10 micrómetros para o outro, o sistema, a disponibilidade de ar, a disponibilidade de oxigênio, a disponibilidade de água, a disponibilidade de matéria orgânica pode ser muito diferente. E, portanto, o solo vai-nos proporcionar uma série de nichos que variam no espaço em distâncias muito pequenas e também variam ao longo do ano em função da disponibilidade da água, que tem a ver com os fatores que já referi. E, portanto, vamos ter uma série de micronichos que vão ser diferentes e vão potenciar o crescimento de micróbios também diferentes, e isso dá, ou está muito diretamente ligado a esta grande diversidade microbiana que encontramos ao nível do solo. Portanto, basicamente é nesta matriz que os micróbios vão crescer, em sítios mais especiais, que já vamos ver um bocadinho mais à frente, particularmente à volta das raízes. Mas, e aqui temos uma imagem também dos agregados e algumas bactérias e fungos associados a estes agregados. Mas então, estes micróbios do solo, o que é que eles vão fazer, o que é que eles são capazes de fazer, o que é a sua atividade? Bom, uma das principais atividades dos micróbios do solo é a decomposição da matéria orgânica. E começámos na parte inicial desta conversa a dizer que, ao falar do vinho e do queijo, mas em boa verdade são ações dos micróbios, mas que nós, sem vinho e sem queijo, passávamos. Sem este papel fundamental dos micróbios que ocorre no solo, é que não passávamos e a vida na Terra esgotar-se-ia por si só, porque se quebravam o ciclo da disponibilização de nutrientes para o crescimento das plantas. Portanto, um dos papéis fundamentais dos micróbios é então a decomposição da matéria orgânica, mas tem uma série de outros papéis. A agregação das partículas de solo e das partículas elementares, contribuem para o aumento da estabilidade estrutural, fazem a produção de uma série de compostos, degradam outros que não nos interessa muitas vezes que estejam naquele local, promovem o sequestro de carbono através da sua biomassa, interagem entre eles com as plantas e com outros organismos de variedíssimas formas, também já vamos explorar isto um bocadinho mais. Alguns podem fazer a fixação dos outros atmosféricos, portanto tem uma série de papéis, começando então pela questão da degradação da matéria orgânica, a disponibilização, a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica ocorre ao nível do solo e é operada no limite por micróbios. Há uma série de organismos antes que podem ter alguma ação nesta degradação. Pensamos muitas vezes que são as minhocas que fazem esta transformação, que as minhocas ajudam, como outros organismos, que vão quebrando a matéria orgânica em partículas mais pequenas, que depois ajudam à ação microbiana, ou são micróbios associados mesmo aos sistemas digestivos das minhocas que começam essa primeira ação. Ou seja, antes dos micróbios há uma série de organismos que podem ter algum papel, mas o papel último da transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica e a disponibilização dos nutrientes na sua forma mineral, novamente para o crescimento das plantas, é feito pelos micróbios. E, portanto, sem esta ação microbiana, a vida na Terra esgotar-se-ia, não é? Porque não tínhamos esta transformação e esta reciclagem dos nutrientes. Os micróbios intervêm no ciclo de uma série de elementos e têm um papel fundamental. Claro que este boneco é simples, claro que isto tudo se complica mais, não é? Porque temos os produtores primários que são as plantas, e depois podemos ter os animais que vêm comer as plantas, os animais que comem os animais.
toda esta teia, esta cadeia se pode complexar, mas no limite estes organismos morrem e é da transformação desta matéria orgânica em matéria inorgânica são os micróbios que promovem. Portanto, se outro papel qualquer não tivessem, este era absolutamente fundamental para garantir a vida na Terra e é no solo que este processo ocorre maioritariamente. Bom, depois temos a questão de contribuírem para a agregação e para a estabilidade estrutural. Temos aqui nesta imagem a estabilidade dos agregados em água, um teste que se faz frequentemente para a avaliação da estrutura, e temos aqui como é que os agregados permanecem num solo em que há fungos filamentosos e quando não há fungos filamentosos. E, portanto, os agregados desfazem-se completamente e quando temos as hifas dos fungos a ajudar a agregar as partículas, a estabilidade da estrutura é completamente diferente. Também as bactérias aqui têm um papel naquilo que já referi há pouco, no sentido de, pelas suas gomas e pelos seus produtos de metabolismo, de algumas delas, sobretudo, forrarem, se quisermos, podemos dizer assim, a porosidade e os agregados de modo a permitir a sua estabilidade. Outro dos papéis que falámos é a degradação de xenobióticos. Os xenobióticos basicamente é um produto que não pertence àquele sistema. Se pensarmos no contexto agronómico, são agroquímicos, por exemplo, que são usados e que não são produtos que naturalmente pertençam àquele sistema. E, portanto, se muitos deles podem ter alguma toxicidade para os micróbios do solo, e têm, e muitos deles vão sendo banidos do mercado justamente por esses efeitos que têm, depois também de contaminação de águas, etc. Por outro lado, os micróbios do solo também conseguem fazer a sua degradação e esse papel de degradação de xenobióticos é muito importante porque, no fundo, os micro-organismos conseguem usar alguns desses produtos como substrato de crescimento, portanto, usam-no como alimento para crescer. Nós temos aqui ao lado, nesta imagem, um crescimento de mesorrizóbio, que é que fazem simbioses mutualistas com as raízes das leguminosas para fazer a fixação do azoto, a crescer em placa de Petri, e aqui nestes discos de papel temos glifosato e nestes temos linurão. E em várias concentrações, sendo que, por exemplo, no caso do glifosato, quando temos uma concentração de 10 vezes superior à que é usada em campo, então sim, de facto temos aqui uma inibição do crescimento das bactérias. Quando temos concentrações mais baixas, a bactéria cresce e usa inclusivamente alguns destes xenobióticos, como estava a referir há pouco, como substrato de crescimento. Portanto, isso é um papel importante na sua degradação no sistema. Outro dos papéis que referimos relativamente aos micróbios do solo tem a ver com a sua capacidade de produzir determinados compostos e, de entre eles, antibióticos, alguns com ação antibiótica e, no atual contexto em que todos ouvimos recorrentemente falar do problema das bactérias multiresistentes, as bactérias que são resistentes cada vez mais aos antibióticos, e deixarmos de ter antibióticos para controlar as infecções bacterianas, e portanto neste momento é importante encontrarmos novos antibióticos para os quais as bactérias não tenham ainda desenvolvido resistências, e é justamente no solo, e trago-vos aqui só a imagem de alguns artigos que referem isso, é justamente no solo, ou dos micróbios do solo, que neste momento está muito focada a pesquisa por novos antibióticos. E, portanto, a capacidade então também dos micróbios do solo de produzirem compostos vários, alguns dos quais com interesse muito particular e muito relevante, como seja os antibióticos. Relativamente ao sequestro de carbono, que é ainda um dos outros fatores que referimos, importa aqui desfazer um certo mito que há à volta dos micróbios como reservatório de carbono do solo. A maior parte dos micróbios são heterotróficos, portanto respiram e emitem CO2 tal como nós. Não fixam carbono. Alguns conseguem fazer, mas são grupos muito específicos e muito particulares e não especialmente abundantes.
De facto, os grandes fixadores de carbono, ou o processo de fixação de carbono, é a fotossíntese e são as plantas que o conseguem fazer. Como é que os micróbios contribuem para a fixação de carbono no solo? Através da sua biomassa. Não é? Se nós tivermos na sua biomassa, os micróbios, como outros organismos, têm carbono e, portanto, se a sua biomassa for maior, a quantidade de carbono retido no solo é também maior. Mas, portanto, é pelos resíduos microbianos ou pela biomassa microbiana que se consegue usar o solo como, ou os micróbios podem contribuir para o reservatório de carbono do solo. Não que eles não o imitam, que também imitem e fazem respiração. E às vezes há um bocadinho aquela ideia de que os micróbios fazem a fixação de CO2, não fazem. Quem faz são as plantas e só alguns micróbios muito específicos é que conseguem fazer esse processo. Bom, e outra das questões ligadas aos micróbios do solo e que tem a ver com os papéis que desempenham, tem a ver com as interações que estabelecem entre eles, mas que estabelecem também com outros organismos, nomeadamente com as plantas, e que são muito variadas. Têm vários tipos de interações mutualistas, de cooperação, de parasitismo, de predação, e essas interações são importantes no sentido em que nos podem ajudar a controlar populações que são indesejáveis ou podemos tirar partido delas quando formam simbioses mutualistas com as plantas e, portanto, esta teia de interações é muito complexa, sabemos relativamente pouco sobre ela, mas uma coisa nós sabemos, quanto maior a diversidade microbiana, maior a probabilidade de ocorrerem interações vantajosas e, sobretudo, equilibradas no sistema. E, portanto, esta capacidade de estarem, interagirem entre eles e com os outros organismos é também uma característica de todos os micróbios e também dos micróbios do solo, evidentemente. Mas toda esta atividade, todas estas capacidades e esta atividade microbiana não se passa da mesma forma ao longo de todo o perfil do solo. Passa-se nos 15 centímetros superficiais, eles são os mais importantes. À medida que nós caminhamos em profundidade no solo, a biomassa microbiana decresce, porque as condições em profundidade se vão alterando, a disponibilidade de oxigênio é menor, a disponibilidade de matéria orgânica também pode ser menor e, portanto, em boa verdade, toda esta atividade microbiana, estas interações e todos estes processos que acabamos de referir, se passam, não quer dizer que não se possam passar em profundidade no solo, mas passam sobretudo e de forma muito mais intensa nos 15, 20 centímetros superficiais. E também se passam de forma francamente mais intensa junto das raízes das plantas. À medida que nos afastamos das raízes das plantas, o número de micróbios baixa drasticamente. E quando digo afastamos, estamos a falar aqui, se olharmos aqui para esta escala, quer dizer que se nos afastarmos cerca de 5 milímetros da raiz da planta, reparem como decresce abruptamente a carga microbiana. Isto porquê? Porque temos o efeito rizosférico ou da rizosfera, que é já agora só especificar, a rizosfera é a camada de solo diretamente influenciada pelas raízes e pelas suas secreções. E o que é que acontece? Estas secreções, que são de vários tipos, vão, e que vemos aqui numa imagem muito ampliada, sobretudo aqui na coifa, na zona terminal da raiz, mas são estas secreções, estes exudados radiculares, que vão servir, sobretudo, de substrato para o crescimento microbiano, vão dar nutrientes aos micróbios para crescer. E, portanto, é nas proximidades da raiz que vão encontrar, então, substrato de crescimento, alimento, condições mais favoráveis para crescer, e à medida que nos afastamos da raiz, essas condições deixam de se fazer sentir e temos a tal queda abrupta da atividade. Para além disso, isto enquanto a raiz está viva, está a emitir estes soldados, estas secreções, e depois, quando a raiz está morta, ela própria constitui um substrato de crescimento. Portanto, é de facto junto à raiz das plantas que vamos encontrar a maior atividade microbiana. Porquê? Porque é onde vão encontrar também substrato de crescimento.
Temos aqui nesta imagem, justamente esta imagem ilustra isto que acabei de dizer. O que temos aqui é uma raiz de um trigo de primavera, em que, em microscopia de fluorescência, temos a vermelho fungos filamentosos e bactérias na rizosfera, e percebemos aqui perfeitamente onde é que estes organismos se encontram, nas zonas de proximidade das raízes, e temos aqui as zonas muito escuras, onde a presença dos micróbios é muito menor, justamente porque também não temos raízes presentes. Portanto, é de facto onde as raízes estão que vamos encontrar maior atividade e maior carga microbiana. Sendo que, como os micróbios vão viver, sobretudo associados às raízes por via dos tais exudados que as plantas vão libertando, como as plantas ao longo do seu ciclo vegetativo vão libertando exudados de diferente natureza, de diferentes tipos, os micróbios que são recrutados para a sua rizosfera também vão sendo diferentes ao longo do ciclo da cultura. Portanto, não temos sempre o mesmo tipo de micróbios associados à raiz da planta. Isso depende, vai variando o microbioma da rizosfera ao longo do ciclo da cultura e, portanto, temos esta variação temporal também. Voltando agora em fotografia e não em esquema, então há a matriz, que é o solo, onde temos os tais vários agregados, a porosidade que se vai gerar entre eles. Aqui temos um corte transversal de raiz, com os pelos radiculares, os fungos filamentosos que crescem sobretudo a partir da raiz, mas não só. E esta imagem eu penso que nos permite perceber aquilo que tínhamos visto também há pouco em esquema, que é esta grande diversidade de nichos. O solo é um habitat muito heterogéneo, é um sistema anisotrópico, quer dizer que dependendo da perspectiva nós vamos tendo nichos diferentes, e esta heterogeneidade de nichos permite ter associado uma grande biodiversidade, porque vamos ter nichos muito diferentes e que vão proporcionar também o crescimento de micróbios muito diferentes e, portanto, vamos garantir condições para que esta biodiversidade ocorra, e o solo é um ambiente particularmente rico em biodiversidade, não é por acaso que vão ao solo à procura dos tais antibióticos novos. É um ambiente particularmente rico em biodiversidade e está muito ligado com a sua heterogeneidade como habitat. Volto a frisar a heterogeneidade se pensarmos sobretudo à escala micrométrica, a tal questão de andarmos 20 micrómetros para o lado e a vida ser completamente diferente porque as condições se alteraram, porque já não há raiz, ou porque a raiz está mais longe, ou porque deixou de haver água porque aquele poro é maior e a água gravitacional desapareceu, e portanto as condições alteram-se com muita facilidade e portanto ligado a essa heterogeneidade vamos ter então uma grande biodiversidade. E para termos um bocadinho a noção dos micróbios em números e da sua biodiversidade, trago-vos aqui alguns números da FAO, e que indicam que o solo encerra mais de 25% da biodiversidade do planeta. Reparem que estamos a falar em termos gerais, portanto é claramente um habitat, se quiserem, particularmente biodiverso. Estes organismos do solo trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, portanto estão sempre em atividade, não estão todos sempre em atividade, mas há sempre alguns em atividade, estão em atividade aqueles que naquele contexto têm as condições favoráveis para o seu metabolismo. E para termos uma ideia em números, recordo que estamos a falar de organismos muito pequeninos, com uma relação superfície-volume muito grande, e portanto temos populações, as populações microbianas são enormes, e trago-vos aqui dois números que ilustram isso mesmo. Vamos começar por este, talvez. Uma colher de chá de solo pode conter até 10 à nona micro-organismos, ou seja, se nós tivermos um saco de terra, temos mais micro-organismos dentro desse saco do que habitantes que temos na Terra. Ou se pensarmos que, em termos de massa, o peso, a massa das bactérias num hectare é equivalente ao de 2 vacas. Agora imaginem o tamanho das bactérias. As bactérias, enfim, estamos a falar de organismos com 6, 7 micrómetros por 3, 4 micrómetros de largura, se falarmos em bacilos. Agora imaginem a quantidade, de facto, que é preciso ter para que a sua massa seja o equivalente ao de 2 vacas. Portanto, estamos a falar, de facto, de populações enormes. Sendo que a FAO preconiza também
que a gestão sustentável destes organismos pode nos ajudar a produzir uma proporção muito considerável de alimentos. Falam de 58% mais de alimentos. E, portanto, de facto, a quantidade e a biodiversidade de organismos associados ao solo é, de facto, eu acho, mas eu sou suspeita, impressionante. E para termos aqui uma noção de que do tipo de ameaças e o que é que podemos perder quando essa biodiversidade é colocada em causa, trago-vos aqui um estudo desenvolvido no Brasil que eu acho que ilustra muito bem aquilo que eu gostaria de vos mostrar. E neste caso tem a ver com uma das ameaças à biodiversidade do solo, é o uso de monoculturas ou a intensificação do uso do solo. O que é que acontece quando temos monoculturas? Vamos ter sempre o mesmo tipo de raízes, sempre o mesmo tipo de sistema radicular, sempre com o mesmo tipo de morfologia, sempre com o mesmo tipo de exudados radiculares e, portanto, vamos estar a promover sempre determinados grupos de micróbios que utilizam aqueles substratos. E, portanto, isto vai-nos criar desequilíbrios. Relativamente à intensificação do uso do solo, um dos fatores que mais lhe está associado é a mobilização do solo. Se pensarmos novamente naquela estrutura que vimos há pouco, imaginem o que é aquele solo ser mobilizado e todos aqueles microhabitats são fragmentados e são homogeneizados, fica tudo igual, deixamos de ter aquela diversidade. E, portanto, uma das ameaças à biodiversidade do solo é justamente a intensificação do seu uso em vários aspectos, mas passando também pela mobilização do solo devido à homogeneização de habitats. E este estudo mostra justamente o que é que acontece aqui num gradiente de intensidade de utilização e compara uma floresta nativa, uma pastagem e um campo de soja. E nestes gráficos, cada cor destes círculos representa grupos de taxa com capacidades metabólicas-chave, ou seja, processos em que os micróbios são capazes de intervir. E se repararmos em termos de cores, em boa verdade, à medida que se intensifica a utilização, nem perdemos assim muitas cores. Os processos continuam a ocorrer, as cores são praticamente as mesmas daqui para aqui. Depois temos que cada ponto representa um género bacteriano. Aqui temos vários géneros bacterianos e aqui começamos a perceber que perdemos diversidade em que a quantidade de pontos reduz-se substancialmente à medida que aumentamos a intensidade do uso do solo. Sendo que o tamanho de cada ponto, isto é um ponto, o tamanho de cada ponto é um ponto, desculpem lá aqui as repetições, mas o tamanho de cada ponto representa a centralidade de proximidade, que basicamente significa, simplificando, significa o grau de influência que um determinado grupo de micróbios tem noutro. E isto é particularmente impressionante que, se repararem, aqui o tamanho dos círculos é mais ou menos equivalente nas suas várias cores, na sua multiplicidade, mas o tamanho dos círculos é relativamente equivalente, mas à medida também que caminhamos no aumento da intensidade de utilização, o que é que passamos a ter? Círculos muito grandes e círculos muito pequeninos. E isto significa que vamos ter grupos que vão passar a ter muito pouca influência e grupos que vão passar a ser muito influentes. E este desequilíbrio é gerador de depois desequilíbrio, justamente, e permite, por exemplo, a prevalência de determinadas doenças que estão associadas à capacidade de determinados micróbios fitopatogénicos poderem desenvolver-se mais relativamente a outros, porque deixam de se estabelecer interações que permitiam, de alguma forma, o seu controle. Depois temos estas linhas que se vêem cá no fundo, são as linhas que representam as interações tróficas, ou seja, as várias interações ao nível trófico, que se estabelecem entre estes grupos e que também percebemos que se vão esbatendo e que passam a existir cada vez menos. Portanto, basicamente, quando caminhamos neste gradiente de intensidade, neste caso, ou neste estudo em concreto, nem é que tenhamos perdido muitas
capacidades metabólicas-chave, mas perdemos diversidade e perdemos equilíbrio entre os componentes a estrutura desta população, em que passamos a ter uns muito mais, prevalecer muito mais do que outros. Tem a ver justamente com esta intensidade do uso do solo e os fatores que referi há pouco. E em boa verdade, quando falamos dos perigos de perda de biodiversidade, e atualmente isso é um assunto também que está muito na ordem do dia, mas em boa verdade, quando perdemos biodiversidade, o que é que estamos a perder? Porquê é que é grave perdermos biodiversidade? Bom, diminuem as interações. E diria que as boas e as más, mas nós podemos precisar das interações más no sentido em que podemos ter organismos que nos ajudam a controlar outros, e se esses outros são patogénicos, ou são agentes patogénicos, essas interações, mesmo consideradas más, entre aspas, são vantajosas. Portanto, diminuem as interações. Temos perda de redundância da ação. O que é que isto significa? Significa que podemos ter vários organismos a fazer o mesmo processo e se uns falham, os outros conseguem desempenhar as mesmas funções e fazer esse processo. Se vamos tendo cada vez menos, vamos perdendo diversidade, podemos ter determinadas ações que passam a depender só de um grupo e se esse grupo, por alguma razão, não consegue estar ativo, perdemos esses processos, esse espaço, essa capacidade de ação. Perdemos complementaridade da ação. Ações microbianas que se complementam entre si, por exemplo, quando pensamos no processo de nitrificação, temos a passagem do NH4 a NO3, temos a ação das nitrosomonas e das nitrobacter no processo de nitrificação. As nitrobacter necessitam do passo prévio feito pelas nitrosomonas. Se as nitrosomonas não estão ativas, as nitrobacter também não vão conseguir funcionar e, portanto, perdemos processos porque há um elemento que falha e não permite esta complementaridade. Corremos o risco de ter a prevalência de indesejáveis porque se perdem interações que permitiam o seu controle. Temos o solo a perder então uma série daquelas funções que referimos há pouco e que são fundamentais. Isso vai nos dar um sistema mais frágil e, de facto, sistemas frágeis é a última coisa que nós queremos no atual contexto de alterações climáticas, em que precisamos de cada vez mais resiliência dos sistemas para conseguir impactar estas grandes variações que vão ocorrendo. E, portanto, a biodiversidade está muito relacionada com a capacidade do sistema conseguir prevalecer e resistir, e é, de facto, um fator extremamente importante. Bom, mas sabemos estas coisas todas do solo, sabemos estas coisas todas que os micróbios conseguem fazer, onde é que estão, o que é que fazem, mas em boa verdade, como é que podemos tirar partido disso? Em termos agronómicos ainda sabemos relativamente pouco, porque uma coisa é nós sabermos que estes processos ocorrem, conhecê-los, saber que existem, estudá-los, mas depois tirar partido deles ou pô-los a funcionar no sentido que nós desejamos, continua a ser aqui um bocadinho uma caixa negra. Sabemos alguma coisa sobre o que sabemos, os grupos que conhecemos melhor, aqueles que começaram a ser por ser mais estudados, são os micróbios promotores do crescimento das plantas, nomeadamente os rizóbios, as micorrizas, sobretudo as micorrizas arbusculares, e as PGPB, ou as plantas promotoras do crescimento das plantas, e destes, de facto, sabemos algumas coisas, e sabemos que podemos capitalizar alguns dos seus benefícios em termos agronómicos. Relativamente ao rizóbio, é o mais conhecido. Basicamente os rizóbios globalmente são um grupo de bactérias que vivem associado à raiz das plantas leguminosas, ao grão, ao feijão, às ervilhas, nas pastagens, os trevos, as luzernas, e estas bactérias vivem nestes nódulos, que surgem na raiz das plantas leguminosas e que vão alojar estas bactérias, que conseguem fazer uma coisa fantástica, que é fixar o azoto atmosférico e transformá-lo numa forma em que as plantas são capazes de utilizar. O azoto é o gás mais abundante da atmosfera, por outro lado é um macronutriente principal das plantas,
e é uma pena as plantas não o conseguirem utilizar diretamente, mas em boa verdade não conseguem, porque esta molécula é uma molécula que tem uma ligação de 3 pares de eletrões e, portanto, em termos energéticos é muito complicada de quebrar. Por isso é que os adubos açotados são tão caros, porque precisam de muita energia para se fabricar. E estas bactérias, então, do risóbio, os risóbios, conseguem usar este azoto da atmosfera e transformá-lo de uma forma que a planta consegue absorver. Claro que, ou consegue usar, perdão. E, portanto, claro que, do ponto de vista agronómico, despertam muito interesse e podermos ter risóbios que façam este processo de forma o mais eficiente possível, capitalizando os seus benefícios na planta, é extremamente interessante. Só referir que para que este processo ocorra de forma eficiente, é preciso que dentro dos nódulos haja a produção de uma proteína, que é uma lega-hemoglobina, e, portanto, quando queremos saber se a fixação do azoto está a ser eficiente ou não, se abrirmos os nódulos ao meio e eles estiverem vermelhos, quer dizer que há a lega-hemoglobina, então quer dizer que, à partida, se está a dar este processo de forma eficiente. Depois o outro grupo de bactérias são as bactérias promotoras de crescimento de plantas, PGPBs, que são mais recentemente conhecidas e mais estudadas e são a base de muitos inóculos comerciais. São bactérias que vivem no solo e que podem viver ou na rizosfera, portanto na tal camada à volta das raízes, ou podem ser endófitas, quer dizer que vivem mesmo dentro da raiz das plantas e que podem proporcionar, de facto, uma série de vantagens. Algumas delas também fazem a fixação de azoto, não fazem de uma forma tão eficiente como o risóbio, porque não têm não vivem naquele nicho que é o nódulo e que permita fazer a fixação de uma forma mais eficiente. Algumas delas conseguem fazer a solubilização de fósforo, produzem algumas hormonas que vão importante para o crescimento das plantas, auxinas, citoquininas, e algumas têm ação na tem ação da ACC desaminase. Basicamente, a ACC é um precursor do etileno e que é produzido em condições de stress pelas plantas. O que estas bactérias têm a capacidade de fazer é tirar um grupamina da ACC e, portanto, já não há a produção de etileno é diminuída e a planta continua a crescer. Eu confesso que sou, às vezes, este aspecto que é apresentado como uma vantagem pode não necessariamente ser uma vantagem, porque ao fim e ao cabo a planta acaba por não perceber que está em stress, mas enfim, isso é outra questão. Estas bactérias também podem produzir alguns metabolitos com ação antifúngica e podem induzir, ativar a resposta sistémica da planta, e isso pode ser útil depois em situações de alguns tipos de stress. Por outro lado, elas podem produzir sideróforos, têm efeitos na quelatização do ferro, por exemplo. Podem produzir algumas enzimas líticas, quer dizer que são enzimas que têm a capacidade de degradar outros organismos, e também produzir cianeto de hidrogênio, que é um veneno potentíssimo, e, portanto, estas ações, se forem dirigidas a agentes fitopatogénicos, constituem também um benefício que podem significar um benefício para as plantas. E, portanto, temos aqui uma série de ações também destas bactérias. Um outro grupo de organismos que conhecemos melhor e que são aqueles que eu estudo em particular e que conheço melhor são as micorrizas arbusculares. Temos vários tipos de micorrizas. As micorrizas arbusculares são endomicorrizas, quer dizer que vivem dentro da raiz das plantas, e é a simbiose mutualista mais antiga e mais comum entre, então, fungos filamentosos e a raiz das plantas. A exceção na natureza são as plantas que não fazem este tipo de associações. A maioria das plantas fazem-na e acredita-se ou pensa-se, isso está estudado, inclusive, que foi por causa desta associação com estes fungos que as primeiras plantas colonizadoras do ambiente terrestre
foi justamente, e só foi possível porque viviam em conjunto com estes fungos. Então, estes fungos entram na raiz da planta, desenvolvem as suas hifas entre as células da raiz da planta e depois, dentro das células, por isso é que é uma endossimbiose, emitem estas estruturas muito ramificadas que se chamam arbúsculos e por isso é que se chamam micorrizas arbusculares, e é o que temos aqui nesta imagem. Aqui temos uma raiz com a zona cortical, a zona do cilindro central e aqui vários arbúsculos. Aqui uma imagem aumentada, aqui temos os ditos arbúsculos e aqui numa imagem ainda mais aumentada. E, simultaneamente, estes fungos filamentosos vão desenvolver posterior da raiz um micélio extrarradicular que, se repararem aqui nesta imagem, aqui temos um pelo radicular e se repararem, o micélio do fungo é muito mais fininho e muito mais longo que o pelo radicular. E o que é que isto significa? Significa que vai conseguir ir mais longe e entrar em poros de solo a que a raiz por si só não teria acesso. E através deste micélio, os fungos micorrízicos arbusculares vão absorver nutrientes, através deste micélio, que se estende a partir da raiz, vão absorver nutrientes que vão translocar até à planta e ao nível do arbúsculo passam à planta. A planta em troca este fungo é um simbionte obrigatório, quer dizer, ele tem que viver sempre associado à raiz das plantas, porque o seu alimento depende da atividade fotossintética da planta e, portanto, dá os nutrientes que recolhe do solo e, em troca, a planta dá hidratos de carbono e lípidos. Por graça que vamos dizer que a planta depois dá ao fungo pão com manteiga, em troca. E, portanto, esta rede de micélio que se estende no solo vai, então, permitir a aquisição facilitada de nutrientes. Imaginem o sistema radicular. Plantas sem estarem micorrizadas têm acesso a um determinado volume de solo. Se associado a estas raízes tivermos o micélio extrarradicular, é como se houvesse uma rede extra, entre aspas, de raízes e a planta vai indiretamente ter acesso a um volume de solo muito maior. Para termos uma ideia, por cada centímetro de raiz colonizada, estendem cerca de 50 metros de micélio no solo, e isso significa que por cada centímetro de raiz colonizada a planta consegue alcançar mais cerca de 15 centímetros cúbicos de solo. Portanto, isso vai fazer com que explore um volume de solo muito maior. E isto vai ser particularmente importante na aquisição de nutrientes pouco móveis como o fósforo. Por isso é que é muito comum o estudo da micorrização associada à nutrição do fósforo. O fósforo é pouco móvel, ao contrário do azoto, e, portanto, alcançar fósforo que não está diretamente acessível às raízes das plantas constitui, de facto, uma mais-valia. Só que um parênteses importante: os fungos micorrízicos absorvem as mesmas formas de fósforo que as raízes das plantas, é a forma de ortofosfato. Também os fungos micorrízicos não solubilizam fósforo, usam o mesmo fósforo ou conseguem absorver o mesmo fósforo que as raízes das plantas, as mesmas formas de fósforo, conseguem ir buscá-lo mais longe, portanto, e daí a mais-valia. Mas, para além desta aquisição facilitada de nutrientes, porque o volume de solo explorado é maior, de nutrientes e de água, atenção, também é importante referir isso, a presença destes fungos altera a expressão genética da planta e confere-lhe bioproteção contra stresses bióticos e abióticos. Não só porque altera a expressão genética da planta, há uma série de mecanismos de defesa que estão mais ativos, como também o facto da planta, em termos nutricionais, também estar mais robusta, isso também facilita a proteção contra stresses bióticos e abióticos e, portanto, este é dos papéis importantes também destes fungos, é, de facto, esta proteção que confere às plantas. Voltando ao sistema, olhando ao sistema novamente como um todo, e, portanto, vimos estas várias ações que os micróbios podem desempenhar, em particular estes grupos que conhecemos melhor, os rizóbios, as micorrizas, as plantas, as bactérias promotoras do crescimento. Mas, em boa verdade, quando pensamos num contexto de intensificação sustentável, né, na necessidade que temos de produzir cada vez mais alimentos
usando o recurso solo, que é escasso, não é? Vamos tendo a área disponível per capita vai sendo cada vez menor e, portanto, nós temos que conseguir produzir mais, mas simultaneamente de uma forma sustentável e, portanto, isso é a questão da intensificação sustentável. E como é que podemos, sabemos que usar práticas demasiado intensivas vamos ter uma degradação do sistema e baixar a biodiversidade e perdermos a ação benéfica dos micro-organismos. Sabemos que usar técnicas, um sistema demasiado extensivo em que todos estes componentes são mantidos na sua essência, também não nos permite níveis de produção que permitam produzir a quantidade de alimentos que precisamos e a questão que se põe, o desafio que se põe é como é que podemos, num sistema de intensificação dos sistemas agrícolas, mas de forma sustentável, tirar partido desta ação microbiana do solo, dos micróbios que os micróbios desenvolvem a nível do solo, para nos ajudar para potenciar a produção agrícola. Portanto, isto é o grande desafio e é o que nós temos tentado fazer no nosso trabalho de investigação, é como é que podemos ajustar as práticas agronómicas de modo a tirar partido dos micróbios que naturalmente existem no solo, integrando a componente microbiana na produção agrícola e nos processos de tomada da decisão da gestão agronómica na produção agrícola. E não sei porque não estou a conseguir passar o meu slide. Bom, neste contexto há muito a ideia e cada vez mais em voga da utilização de inóculos comerciais. Portanto, hoje em dia já há muitas casas comerciais que vendem inóculos bacterianos, de fungos micorrízicos e que são tidos um pouco como ir resolver este problema de integrar a componente microbiana através do aporte de micróbios que eram externos ou estranhos ao sistema. De facto, estes inóculos podem ter algumas vantagens, podem desempenhar ou complementar alguns processos, mas a nossa investigação tem centrado sobretudo no uso dos nativos de cada local. Né? Basicamente, os micróbios nativos de cada local, ou os micróbios que já naturalmente existem no nosso solo, são seguramente mais biodiversos que os inóculos comerciais, que são constituídos por uma ou duas ou três tipos de bactérias ou de fungos. Portanto, a população nativa é seguramente mais biodiversa. Depois está mais bem adaptada e o que acontece é que muitas vezes os que são colocados perdem na competição com os nativos e tem uma outra vantagem também, é que é mais barata, não é? Porque estes já cá estão e são à borla e, portanto, a nossa investigação, o que se tem centrado ou que se tem focado é como é que podemos tirar partido do que já existe, que é mais biodiverso, mais bem adaptado e não exige, são mais baratos, não tem custos associados. Foi com base, então, nesta perspectiva que desenvolvemos uma estratégia de bioproteção de culturas baseada na utilização dos fungos micorrízicos e, basicamente, Alexandra, se eu estiver aqui a extravasar com o tempo, avise-me, por favor. Basicamente, esta estratégia tem em mente o quê? As micorrizas arbusculares, ou os fungos micorrizas arbusculares, quando iniciam a colonização de novas culturas a partir daquela rede de micélio que se estende no solo, isso faz-se mais rapidamente. Mais rapidamente as culturas podem ser colonizadas quando essa rede de micélio existe no solo e está intacta. E essa colonização precoce é particularmente importante quando queremos potenciar o papel bioprotetor da micorrização. Quanto mais precocemente a cultura estiver colonizada, melhor a bioproteção que a micorrização pode conferir. Então, a estratégia que desenvolvemos foi usar plantas micotróficas que só vão servir para desenvolver essa rede de micélio extraradicular no solo. Essas plantas depois são eliminadas por corte ou por herbicida, não podem ser eliminadas com mobilização do solo, senão vamos quebrar
a tal rede de micélio que tivemos a desenvolver. A cultura a instalar deve ser instalada sem perturbação do solo e desta forma ter a sua colonização vai precocemente, muito rapidamente ser colonizada e, portanto, isso conferir uma bioproteção interessante. Os trabalhos que desenvolvemos com base nesta estratégia estão publicados em livro, em artigos, se alguém tiver interesse em saber um bocadinho mais sobre isso. Bom, fizemos isto, começámos por desenvolver este trabalho em ensaios em vasos de vários tipos, mas, como é evidente, é importante este trabalho ser desenvolvido numa perspectiva de como é que podemos passar isto para o campo, porque isto pode ser tudo muito interessante em título experimental, mas é importante que haja a perspectiva de como é que no campo esta estratégia pode ser aplicada. E, de facto, estas plantas que vão desenvolver o micélio podem ser constituídas por uma cultura de cobertura, pelo antecedente de uma rotação de culturas ou as próprias infestantes, porque as próprias infestantes são elas próprias micotróficas. Recordam-se que referimos que a maioria das plantas fazem este tipo de associação e, portanto, as infestantes também. Se eu durante o inverno fizer uma cultura de cobertura e isso vai permitir depois ter a micorrização precoce, por exemplo, das culturas de primavera-verão, tomate ou milho, por exemplo. Se ao definir uma rotação, se a minha cultura principal é o trigo, suponhamos, eu tenho que ter o cuidado do antecedente do trigo ser uma cultura micotrófica para ter desenvolvido no solo tal rede de micélio. Ou posso mesmo em culturas anuais atrasar um bocadinho a sua instalação para deixar as infestantes desenvolver a rede de micélio e só então instalo a minha cultura. Claro que a instalação da cultura tem que passar por mobilização mínima do solo ou ser feita em sementeira direta para que a tal rede de micélio se mantenha intacta. Temos vários trabalhos com isto, como vos digo, não vou estar a amassar-vos com pormenores, mas com esta estratégia nós conseguimos a proteção de uma série de culturas contra stresses bióticos ou abióticos. No caso dos stresses abióticos, estudámos a toxicidade de manganês e conseguimos proteger o trigo ou o trevo subterrâneo. No caso de stresses bióticos, temos resultados interessantes na proteção de tomate contra o fusário, ou na proteção do milho contra o cefalospóreo, ou da vinha contra stresses múltiplos, sendo que muitos destes trabalhos foram desenvolvidos mesmo em sistemas muito intensivos e com elevados níveis de incorporação de fósforo, porque há aquela ideia também de que só podemos tirar partido da micorrização, ou para a micorrização fazer algum efeito, não podemos fazer adubação com fósforo. Não é assim. Claro que se fizermos adubação com fósforo, ao nível da aquisição de fósforo não se vai sentir tanto o efeito da micorrização, mas há os outros benefícios que têm a ver com a aquisição de outros nutrientes e a proteção contra estes stresses bióticos e abióticos que vos referi. Portanto, mesmo em níveis com elevado input de fósforo, a micorrização pode ter um papel muito importante. Começámos, se calhar vou acelerar aqui um bocadinho e vou passar diretamente ao slide seguinte, que tem a ver com o uso desta estratégia na proteção de tomate contra o fusário. O fusário é um fungo do solo, para o qual neste momento não temos ferramentas químicas para o seu controle e, portanto, há que, pelas práticas agronómicas, tentar ultrapassar este problema. Trouxemos então a tal estratégia de bioproteção para o campo, em tomate de indústria, foi este projeto que está aqui referido, o Bioprotomate, e que passou por quê? Passou única e exclusivamente por ajustarmos as práticas culturais. A cultura de tomate de indústria, a colheita é feita com máquinas muito pesadas e, portanto, tem sempre que se fazer operações muito intensas de descompactação do solo e de mobilização do solo. Isso normalmente é feito antes da plantação do tomate, para alturas de abril, sensivelmente, e o que se baseou a nossa estratégia foi, em vez disso ser feito mesmo antes da plantação do tomate, nós antecipámos essas operações logo para o fim da colheita do ano anterior. Portanto, o tomate é colhido e o solo é logo descompactado. São armados os camalhões do tomate e durante o inverno foi instalada uma cultura de cobertura, constituída por plantas micotróficas. Neste caso foi uma aveia ou uma cevada, e que, portanto, vão desenvolver-se durante todo o inverno e permitir desenvolver no solo toda a atividade microbiana e também dos fungos micorrízicos arbusculares. Sendo que
sendo que a plantação do tomate depois tem que ocorrer sem que haja mobilização do solo. Portanto, esta cultura de cobertura é controlada por um herbicida. Depois é feita uma operação só para ajeitar os cambalhões do tomate e depois o tomate foi plantado em cima da palha da cultura de cobertura. Com esta estratégia, nós conseguimos aumentar muito significativamente e de forma dramática, no bom sentido, muito, a taxa de colonização micorrízica do tomate. Quando tínhamos as nossas culturas de cobertura, a taxa de colonização foi significativamente maior do que em relação aos tratamentos de controle. Tivemos uma redução da incidência de fusário no tomate, também não vou estar aqui a deter muito nestes gráficos, mas trago-vos aqui estes sim, com os resultados globais alcançados neste projeto, em que tivemos, com esta estratégia, aumentos de produção até 30%, e só que um pormenor muito curioso e que se prende com o que dissemos há pouco sobre a resiliência dos sistemas. Os maiores níveis de produção, relativamente à forma tradicional de fazer o tomate, nós tivemos nos piores sítios e no pior ano. Um ano em que correu tudo mal, choveu, isso perturbou a plantação, depois choveu na colheita, perturbou a colheita. E foi justamente nos locais onde isso aconteceu, num dos campos que estávamos a trabalhar em que isso aconteceu, em que tivemos as maiores diferenças de produção para a nossa estratégia. Significa que a tal resiliência do sistema. Quando as coisas correm mal, um sistema mais resiliente consegue impactar melhor essas situações. Tivemos um aumento muito acentuado da colonização micorrízica do tomate, com todas as vantagens que lhe estão associadas, incluindo a redução da incidência de fusário. Usámos também uma planta que nos ajudava, não vou estar a entrar em pormenores, para reduzir a incidência de nematos, e também isso foi alcançado. Conseguimos uma coisa muito interessante também, que foi a cultura de cobertura. Ao melhorar a estrutura do solo e a distribuição dos vários tipos de porosidade, permitiu-nos melhor armazenamento de água no solo e reduzir a água de rega em 25% num dos campos. A cultura de cobertura funciona-nos como permite a fixação de carbono, não é? E neste caso tivemos fixação até cerca de 2 toneladas por hectare e permite aproveitar os resíduos da adubação do tomate do ano anterior, que iriam literalmente por água abaixo, porque acabam por ser lavados e não eram aproveitados, e ficaram retidos através da cultura de cobertura. E tivemos um aumento da atividade microbiana do solo, que se traduziu pelo aumento da atividade de uma série de enzimas, enfim, pronto, que vem aqui referidos, a beta-glucosidase, a fosfatase, mas, portanto, claramente, nós partimos num sistema muito intensivo. A produção de tomate de indústria tem formas de produzir muito intensivas e, portanto, só com a alteração aqui dos calendários culturais e das práticas conseguimos ir buscar e recuperar a atividade microbiana do solo. Claro que não conseguimos fazer isto de um ano para o outro, isto são resultados preliminares e claro que a continuidade desta tecnologia pode melhorar francamente estes resultados. Aqui só uma imagem do nosso campo de ensaios, aqui onde temos a palha da nossa cultura de cobertura e aqui o restante campo, onde o tomate é feito de forma tradicional e em que a mobilização tinha sido feita e claro que vamos ter, para além da redução da incidência de doenças, uma série de vantagens associada a esta estratégia, mas vou avançando porque creio que já estamos aqui no limite do tempo. Tivemos resultados semelhantes na redução da incidência de cefalospóreo no milho, usando uma cultura de cobertura e não mobilizando o solo, tivemos uma redução significativa da incidência de cefalospóreo no milho. E também aqui alguns exemplos em milho em que a não mobilização do solo permitiu aumentar a taxa de colonização micorrízica muito significativamente relativamente aos campos onde é feita a mobilização tradicional. Portanto, a mobilização tradicional destrói habitats, quebra a rede de micélios, vamos ter colonizações mais lentas, menos diversas e, portanto, quando estamos em sementeira direta, ainda só um ano, mas ao fim de 5 anos, em que se nota já, de facto, um efeito na colonização micorrízica do milho muito significativo. Falámos até aqui de culturas anuais.
E como é que em culturas permanentes podemos então gerir o microbioma pelas práticas culturais? Quais são as ferramentas que temos? Não vamos, não, são culturas permanentes, estamos a falar de vinha, amendoal, pomares, enfim. Basicamente esta gestão tem que ser feita do microbioma do solo e da atividade microbiana do solo através da vegetação da entrelinha e pela escolha do tipo de plantas que estão na entrelinha, as alturas do seu controle, a forma como é controlada, conseguimos desta forma interferir no microbioma que vai chegar às raízes da nossa cultura permanente também. Eu penso que já estou a ultrapassar o tempo. Muito obrigada pela vossa atenção. Estou, obviamente, disponível para questões que queiram colocar. Obrigada, Isabel. Creio que estão a ouvir com eco, certo? E agora? Também estão a ouvir com eco, continuam a ouvir com eco. Mas estou a ouvir aqui. Bom, espero que não aqui atrapalhar aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Isabel, mais uma vez. Já temos aqui algumas questões aqui no bate-papo e eventualmente a questão do tempo é facilmente ultrapassável pela questão dos conteúdos e dos pertinentes conteúdos que despertaram a atenção aqui da nossa plateia. Cristina, só um momentinho, deixe-me lá ver aqui para abrir aqui o seu micro. Creio que agora já consegue abrir o micro e a câmera. Cristina, se quiser colocar a sua questão, pode fazê-lo. Bem, agora já me ouvem. Sim, sim. Ok. Isabel, muitos parabéns. Em primeiro lugar, foi excepcional. Não demos pelo tempo passar. Como sabes, eu trabalho em floresta, não é? A agricultura não é exatamente a minha praia profissional, talvez em termos pessoais, sim. Mas acho espantoso e acho muito inspirador todo este trabalho também, com potencial aplicação para a floresta, e acabaste em beleza com culturas que não são floresta, mas que serão agrofloresta e que, portanto, também podem beneficiar destes princípios. A minha pergunta é quase pessoal, e é um mito que eu acho que existe em geral, pelo menos talvez para pessoas não profissionais, mas que têm pequenas hortas. Há sempre aquela tendência de se picar o sol, de se remover o sol, não é? De acharmos que é bom arejar, não é? Para promover o arejamento das raízes, deve picar o solo. Quer dizer, depois de te ouvir, quase que poderia concluir que não de todo, ou não até um certo nível, ou seja, estas micorrizas conseguimos, se fizermos isso a um nível muito superficial, ter algum benefício, ou é melhor não mexer de todo e fazer só o tal sementeiro ou cultivo direto, não é? Mobilizando só a pequena parte onde vamos instalar as plantas. Posso, Alexandra? Ok, Cristina, muito obrigada aqui pelas tuas palavras e pelas tuas questões, e antes de responder diretamente à pergunta, deixa-me só partilhar que um dos trabalhos que temos a decorrer atualmente com um mestrando que é o Jorge Narigueta é em eucalipto, e usar esta estratégia no enraizamento e na colonização precoce do eucalipto em viveiro. Portanto, para ir para o campo depois já colonizar também. Ou seja, temos várias áreas de aplicação. Eu não me detive muito a explicar ou falar todos os exemplos que temos, porque com receio de tornar isso maçador, mas sei que a Cristina está ligada a esta área e, portanto, tenho particular gosto em partilhar isto com ela. Relativamente ao arejamento, não há nem nunca, nem sempre, não é? Pois, exato. E há situações em que é importante. Mas, em boa verdade, o arejamento é o quê? É termos falta de macroporos, não é? Se nós tivermos uma distribuição dos macroporos e a sua continuidade, nós temos o arejamento, muitas vezes a falta de estrutura do solo é que guia estes desequilíbrios. Se nós tivermos, por exemplo, poucos macroporos ou descontinuidade, porque temos um calo de lavoura nos macroporos, o que é que acontece? A água não vai descer, porque está entupido, digamos assim, temos uma descontinuidade, vão ficar com água, portanto não vai haver escorrimento da água gravitacional, vamos ter encharcamento, havendo encharcamento começamos a ter escorrência superficial, temos perdas por erosão, porque há encharcamento
promove condições de anaerobiose, só alguns micróbios é que vão crescer e, portanto, isso vai gerar desequilíbrios, mas isso decorre de quê? De uma má estrutura do solo. Ok, pois, e, portanto, e quem é que faz a estrutura? As plantas e os micro-organismos que vão crescendo nesse solo. Agora, se tivermos um solo com uma textura muito argilosa, a porosidade, porque temos partículas mais pequeninas, não é? A porosidade, a criação de macroporos é mais difícil e pode haver, em algumas circunstâncias, necessidade de fazer algum tipo de descompactação. Ok. Mas muitas vezes os desequilíbrios resultam do mau uso. Do mau uso Do pois. solo. Ok. Não sei Obrigada. se respondi, espero que sim. Respondeste. Relembro que os nossos participantes podem levantar a mão para colocar as suas questões de forma oral e também podem escrever as suas questões aqui no bate-papo. Enquanto, entretanto, não aparece aqui mais ninguém a levantar a mão, eu vou ler aqui, que eu acho que é a primeira pergunta, do Jorge: por que é que não se incentiva mais e aplica a vermicompostagem em Portugal, visto que este sistema aumenta a biodiversidade do solo? Porque é que não se aplica? Eu acho que se vai aplicando, mas uma das questões eu creio que tem a ver com a escala, não é? Isto são, quando trabalhamos em culturas com centenas de hectares ou áreas muito grandes, são processos que às vezes funcionam a uma pequena escala de produção mais restrita, contextos de produção de agricultura biológica, etc., mas claro que é certamente um benefício, e a vermicompostagem, como dizia há pouco, as minhocas fazem o primeiro trabalho, mas depois no último trabalho é dos micróbios. Claro que é desejável, eu penso que é uma questão de escala e de custos e de possibilidade de distribuição, aplicação, etc. Portanto, não é que seja um mau produto, não é um produto que consigamos, penso eu, aplicar numa escala muito alargada, ou dificilmente conseguimos. Eu trabalho muito, sobretudo, com culturas anuais, culturas arvenses e em grandes áreas, e estou a imaginar, no tomate e indústria, era impensável uma abordagem desse tipo. Portanto, temos de ter uma abordagem que nós consigamos, àquela escala, aplicar e melhorar e trazer aquele microbioma para maior atividade e diversidade. Temos aqui outra pergunta que eu não consegui aqui identificar quem foi que colocou. Webinar muito bom, muito obrigada à professora Isabel Brito. Estou curiosa sobre o tipo de agroquímico que foi utilizado para eliminar a cultura de cobertura antes da plantação do tomate. O agroquímico, eu sei que isto pode não ser muito pacífico, foi o glifosato, neste caso. Foi o glifosato em que, como viram em algumas das imagens que mostrei, não tem impacto, ou não teve impacto, e não tem impacto em muita da atividade microbiana do solo. Enfim, sei que o glifosato é uma molécula muito controversa. A minha opinião, e não é só a minha, é que desde que usado corretamente e nas doses certas, é uma ferramenta importante. Neste caso, por exemplo, a mobilização do solo para o controle da cultura de cobertura, ou a mobilização do solo para o controle de infestantes em pré-sementeira, tem um efeito mais negativo no solo do que a eventual aplicação do glifosato, que serve de substrato ao crescimento de muitos micróbios e que é muito mais eficiente no controle neste caso, a cultura de cobertura ou das infestantes ou o que seja. Eu acho que muitas das críticas, se me permitir por aqui, porque eu sei que o que estou a dizer pode ser um bocadinho controverso, muitas das críticas que são feitas ao glifosato, e são absolutamente pertinentes, atenção, decorrem da má utilização do glifosato. Por exemplo, uma das críticas que é feita resulta do seu uso excessivo em contexto urbano, em que não é aplicado em solo, é aplicado em pavimentos, no alcatrão ou nos passeios, em doses, agora é dizer um termo, mas não posso dizer, mas em doses muito grandes, às vezes 10 vezes mais do que a dose recomendada. E aí, claro que não temos atividade microbiana do solo para fazer a sua degradação e temos que à primeira chuvada ou à primeira rega, essa quantidade de produto vai escorrer e vai parar às águas superficiais, mas isso não é a utilização correta do glifosato. Outra questão que
O que acontece é o glifosato ser usado para antecipar a dessecação das culturas, por exemplo, na cevada para malte. Ou seja, é usado para antecipar a colheita e para a cultura morrer mais cedo. Claro que quando a cultura vai ser colhida ainda há restos de glifosato, mas o glifosato é um herbicida de pré-sementeira, é para ser usado muito antes, muitos meses antes da cultura ser colhida. E, portanto, muitas das questões dos resíduos de glifosato que são encontrados, etc., têm a ver justamente com esta má utilização do glifosato, porque a opção do seu não uso é mobilizar o solo para controle de infestantes ou para controle da cultura de cobertura, e aí o que perdemos é muito mais. Ana Carolina pergunta: poderia dizer que planta foi utilizada para controlar os nematodes na plantação do tomate? Posso, sim, senhora, não entrei, ainda bem que me perguntam isso, porque eu não quis estar a explicar durante a apresentação, não quis estar a gastar mais tempo, mas assim, um dos problemas que havia naquele campo eram nematos. E a colza tem ação nematicida. Mas a colza não é micotrófica, pertence à família das brássicas e são das poucas plantas que não são micotróficas. Então, não me interessava a colza para a cultura de cobertura, porque se eu estou a fazer a cultura de cobertura para desenvolver o micélio no solo, a colza não interessava. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma mistura de colza com aveia. A colza estava lá para ter o efeito nematicida e a aveia estava lá para fazer a micorrização e desenvolver no solo aquela rede de micélio. E tivemos resultados interessantes, não foram super consistentes, atenção, mas tivemos resultados interessantes, de facto tivemos uma diminuição da incidência de nematos por causa da colza, neste caso. Foi a colza, respondendo diretamente à pergunta, foi a colza. M. Reis pergunta: têm efetuado trabalhos em pomares de alta densidade com cobertura permanente do solo? Creio que o impacto deste sistema de cultivo, alta densidade, pode não ser tão negativo como a opinião pública afirma. E depois coloca outra questão: o glifosato afetará menos o microbioma do solo que um produto com cobre? Pois, eu não tenho dados concretos para lhe dar resposta a essa comparação, porque, em boa verdade, muitos dos produtos que são usados na agricultura biológica acabam por também poder ter um efeito negativo pelo seu excesso de utilização, não é? Isto, como dizia Paracelso, tudo é veneno, depende da dose. E, portanto, basicamente, não lhe sei responder diretamente a essa questão. Nas culturas permanentes, de facto, a nossa, como disse no fim da minha apresentação, a nossa ferramenta para gerir um bocadinho o microbioma do solo é o que temos na entrelinha, a forma como fazemos o controle, e podemos jogar com corte, com algum tipo de herbicidas, com animais, há sistemas em que põem as ovelhas ou a fazer esse controle. Comparativamente ao cobre, muito diretamente, não tenho conhecimento suficiente para lhe dar uma resposta em que eu pessoalmente confio. Isabel, ele perguntou, o Mário Reis perguntou também a questão dos pomares de alta densidade. Tem efetuado trabalhos em pomares de alta densidade com cobertura permanente do solo. Creio que o impacto destes sistemas de cultivo, alta densidade, pode não ser tão negativo como a opinião pública afirma. Sim, eu não tenho alguns trabalhos, mas não muitos trabalhos nestes sistemas. Pode não ser tão negativo do ponto de vista do microbioma do solo, pode de facto não ser negativo. Isso aí não tenho qualquer dúvida. A questão que é mais alvo de crítica nestes temas até tem muito a ver mais com o uso intensivo de alguns agroquímicos, que neste caso até o microbioma do solo pode ter algum papel na sua degradação. Mas temos alguns trabalhos a decorrer ainda preliminares, por exemplo em vinha, em que estamos justamente pelo maneio da vegetação da entrelinha,
como é que conseguimos aumentar a atividade microbiana e estamos a ter já resultados muito interessantes e que claramente é através ou é a ferramenta que temos nas culturas permanentes para para promover estas alterações. Há alguns trabalhos publicados sobre isso, sobretudo em vinha, que eu acho que é onde se faz há mais tempo este tipo de estudos, e não tenho dúvida que terão um papel dentro do nosso grupo de estudos em concreto, de experiência nossa, como digo, estamos agora a começar a abordar estes temas. Não sei, provavelmente não estou a responder exatamente à questão, mas com dados concretos nossos, neste momento também ainda não tenho muito mais que possa avançar. Relembro também que vamos deixar o e-mail, que iremos enviar depois com o link da gravação, o e-mail da Isabel e, portanto, questões também que ficarão eventualmente aqui pendentes, podem ser endereçadas por e-mail. Portanto, a Paula, do agrupamento de escolas de Ourique, pergunta: podia indicar algumas atividades que possamos fazer com os nossos alunos de diferentes faixas etárias na ajuda, na compreensão da importância dos micróbios no solo? Olha, é engraçada essa pergunta. O Departamento de Biologia, aqui da Universidade de Évora, nós temos um programa que consiste justamente em ir às escolas secundárias, mostrar com várias atividades. É o programa educativo do Departamento de Biologia. Se quiser consultar no site do departamento, vai lá chegar, ou se me quiser mandar um mail, depois posso lhe fazer chegar, em que justamente temos várias atividades em que vamos às escolas ilustrar aspectos relacionados com a nossa investigação e que têm a ver com os programas, houve esse cuidado, e que têm a ver com os programas dos miúdos nas escolas secundárias. E, portanto, há de facto atividades que se podem fazer e temos todo o gosto em colaborar convosco em algumas destas atividades, se quiser ver, estão elencadas no programa educativo do Departamento de Biologia, sendo que fazer trabalho de campo, ou mostrar coisas no campo, quando estamos a falar de micróbios, é sempre um bocado ingrato, não os vemos, não é? E, portanto, é estarmos a falar ou mostrar, podemos mostrar resultado, podemos mostrar resultado da atividade, mas eu acredito que para a faixa etária que refere, se calhar é engraçado podermos fazer simultaneamente atividades de campo e dentro de sala em que possam ver ao microscópio ou em placa de Petri os micróbios, e temos de facto programas que vão ao encontro dessas atividades que convido a visitar. MJ Cunha pergunta: relativamente aos nematodes, há informação sobre os géneros, espécies presentes? Nós fizemos, essa quantificação não foi diretamente feita no nosso laboratório, porque os nematos já são organismos muito grandes para o nosso laboratório, nós trabalhamos com os mais pequenos ainda, mas foi feita a quantificação do nemato das galhas, e não lhe sei especificar agora, dizer concretamente a espécie. Mas posso ver, e se me quiser enviar um mail eu posso depois responder-lhe com uma resposta mais concreta. João Santos pergunta: as taxas de colonização, crescimento de micorrizas em culturas anuais acompanham o desenvolvimento cultural? Se faz sentido a aplicação de produtos comerciais não nativos, faz sentido nestas culturas? E se num sistema cultural convencional, que não seja de sementeira direta, faz sentido este tipo de produtos, tornando-se um fator de produção anual? Os inóculos micorrízicos estão um bocadinho menos desenvolvidos que os inóculos microbianos, porque estes fungos são difíceis de multiplicar e, portanto, fazer produção em larga escala para depois vender como inóculo não é fácil e, portanto, são produtos caros. Eu creio que a aplicação dos inóculos comerciais, no caso das micorrizas, tem aspectos muito concretos. Por exemplo, ao nível dos viveiros, em que as plantas, a aplicação dos inóculos ao nível viveiro, de modo a que as plantas, quando vão para o campo, já possam ir colonizadas e isso poder, por exemplo, minimizar o choque de transplante. Mas, embora a aplicação em culturas
permanentes, eu confesso que sou um bocadinho crítica, porque as culturas permanentes já estão colonizadas. Já estão colonizadas com o que estava com o inóculo nativo, natural do solo, e acredito que não seja a aplicação de inóculos que se vai pôr a posteriori que vão colonizar a planta. Eu não entrei em pormenores sobre isso, mas basicamente, enquanto no risóbio há uma grande especificidade, só determinado risóbio é que coloniza determinada, só o mesorrisóbio só coloniza grão de bico, pronto, há uma grande especificidade. No caso dos fungos micorrízicos arbusculares há uma grande promiscuidade, ao contrário, o que por lado em termos agronómicos nos dá um jeitão. Ou seja, a mesma planta pode ser colonizada por várias espécies de fungos diferentes, e o fungo que está a colonizar uma planta pode estender-se no solo, pelo seu micélio, e colonizar uma planta que está ao lado, que é completamente diferente. E, portanto, há esta rede. E é a planta que, digo de forma relativamente simples, é a planta que escolhe os fungos que deixa entrar. Ok? E, portanto, quando a planta, numa cultura permanente, a planta já está colonizada, já estabeleceu o seu diálogo bioquímico com os fungos que existem no solo e está colonizada. E, portanto, o aporte de novas espécies, eu creio que dificilmente vai dar lugar à colonização. Até porque muitas vezes essas aplicações são feitas à superfície do solo. Até alguns casos recomendam a aplicação na água de rega, que me faz um bocadinho de confusão, confesso. Porque para haver colonização da raiz, o propágulo, a fonte do inóculo, que são os esporos, ou que é o tal micélio, tem que estar junto da raiz e ser estimulado pelos sudados da raiz para emitir uma hifa germinativa, depois se dar a colonização. Se nós pomos os fungos com a água de rega, eles não vão chegar facilmente lá embaixo. Não estamos a falar de um adubo, que é solúvel em água e, portanto, vai na solução. Estamos a falar de uma entidade física. É muito pequenina, mas é uma entidade física. Imaginem naquela estrutura do solo, a gente pôr um esporo cá em cima, ele vai ficar preso naquelas soluções e não vai chegar facilmente à raiz. Portanto, esta aplicação dos inóculos a posteriori também me faz, não acredito muito na eficiência desta forma de aplicação. Se me falar à plantação, em que o inóculo é posto junto da raiz, aí eventualmente pode fazer algum sentido, ainda que, volto a frisar, os nativos são certamente mais biodiversos e mais adaptados e se calhar mais úteis. Por exemplo, no caso do tomate, parece-me entusiasmar com a resposta, peço desculpa. No caso do tomate, aquele ensaio de tomate, aqueles campos tinham níveis de salinidade elevadíssimos. Claro que os fungos micorrízicos nativos do local estão adaptados, evoluíram para aqueles níveis de salinidade e, portanto, certeza que são muito mais eficientes naquelas condições do que um inóculo comercial que tem que ser bom em todo o lado. Se é que me faço entender. Não é? Tínhamos níveis de salinidade elevados, tínhamos pHs elevadíssimos e, portanto, certamente que os nativos estão adaptados a essas condições e, portanto, prevalecem muito melhor nessas condições. Relativamente às culturas anuais, só para rematar a questão, pode eventualmente fazer mais sentido fazer inoculação, mas pode também tirar partido dos inóculos nativos. Bom, as nossas questões continuam a chegar, portanto vamos tentar aqui ainda responder a todas. André Cardoso. Tentar responder de forma mais curta, porque eu não, nada disso, de certeza que está a elucidar quem está aqui com dúvidas, Isabel. André Cardoso pergunta, penso que esta estratégia também pode ser útil para melhorar a textura de solos argilosos mais compactos, se for usada consistentemente a longo prazo. Tem algum ajuste específico que possa usar para melhorar o seu resultado? Estamos a falar de melhorar a estrutura e não a textura, não é? A textura é dada pela quantidade de argila, que já referiu, é um solo, em termos de textura, é um solo argiloso, e eu penso que o que pretendo saber é como é que podemos melhorar a estrutura. Uma das formas de irmos melhorando a estrutura do solo é ir variando as culturas que vamos usando com diferentes morfologias de raiz e diferentes profundidades de crescimento da raiz. Isso vai-nos permitindo abrir canais, ajudando a fazer a tal porosidade ao longo do perfil,
diferentes formas e de diferentes tamanhos, por isso precisamos de plantas diferentes, com características de raiz diferentes. Sendo que num solo argiloso os problemas de estrutura colocam muitos desafios, porque as partículas argilosas não são fáceis, têm umas grandes variações com os teores de umidade, etc., coloca alguns desafios, mas claramente um dos elementos estruturantes do solo são as raízes da planta e a atividade microbiana depois que lhe está associada. Mário Reis pergunta: alguém questionava há dias o facto de, em muitas zonas de Espanha, se praticar uma agricultura em que se mantém o solo nu, enquanto entre nós se aconselha a cobertura permanente do solo em muitas situações. Encontra alguma justificação para esta diferença de práticas? Alguma vantagem determinante do solo a nu? Falta de informação? Olha, eu é que tenho falta de informação relativamente a essa estratégia em Espanha, que nunca tinha ouvido, mas eu não vejo nenhuma vantagem em circunstância alguma, como ocorra, em que haja vantagem de ter o solo nu. Só temos perdas, estamos a perder alguma mineralização que esteja a ocorrer, não está a ser capitalizada pelas plantas, não estamos a fazer fixação de carbono, temos o solo exposto à erosão, estamos a reduzir a atividade microbiana porque não há substrato de crescimento, porque não há raízes de plantas, portanto, só vejo desvantagens. Sinceramente, não vejo vantagem nenhuma, mas, enfim, se calhar os espanhóis têm alguma razão insondável, não sei. Maria Barrocas pergunta: quando a professora mencionou as culturas permanentes, a entrelinha é importante para aumentar a biodiversidade no solo. Em caso de culturas superintensivas, esta medida será eficaz tendo em conta o espaço diminuto da entrelinha? É porque os micróbios ainda são mais diminutos do que o espaço de entrelinha. Não, isto tudo fazer, desde que isso não seja perturbador das normais operações culturais que há para fazer, não é? Isso é uma das questões, a gestão da vegetação de entrelinha em situações de pomares intensivos não é fácil, porque que espécies se faz, quando é que se faz o corte dessas espécies ou a eliminação, de modo a não competir com a cultura pela água. Se são espécies de grande crescimento, depois deixam muita palha no chão, isso pode interferir com as máquinas que vão colher ou a azeitona, ou a amêndoa, ou as nozes, ou o que seja, e portanto essa gestão não é fácil. Agora, o espaço não me parece que seja um problema, penso eu. Mário Reis: existem fertilizantes comerciais constituídos por bactérias fixadoras de azoto molecular, mas situadas nas folhas. São também PGPB? Existem de facto existe de facto um produto que é vendido com essa prerrogativa. Bom, a fixação do azoto de forma eficiente só pode ser feita no contexto do nódulo, porque só dentro do nódulo é que se criam as condições, por um lado, da anaerobiose para o funcionamento da enzima que faz esse processo, que é a nitrogenase, e por outro lado, o facto de estar vermelho, gostava de dizer que tem a lega-hemoglobina, que transporta o oxigênio, que permite à bactéria um funcionamento muito ativo. E, portanto, porque a bactéria é um aeróbio estrito, porque precisa de muita energia para quebrar a tal ligação tripla da molécula de azoto, e, portanto, por um lado, precisamos de que a bactéria faça respiração aeróbia para haver energia para fazer a quebra daquela molécula. Por outro lado, precisamos que haja a nitrogenase, que é inibida pela presença do oxigênio, e, portanto, é preciso haver um transportador específico para a nitrogenase, um transportador específico para o oxigênio, desculpem, que é a tal lega-hemoglobina que dá a coloração vermelha ao nódulo. Este conjunto só se consegue reunir dentro do nódulo. Essas bactérias que são vendidas como fazendo a fixação do azoto atmosférico nas folhas não têm este cenário de atuação, que é o cenário ideal e o cenário correto. E, portanto, não o podem fazer de forma tão eficiente. Podem proceder a alguma fixação dos azotos, mas sempre de forma menos eficiente que o risóbio, e
Acredito que não seja especificamente só o azoto do ar, porque as pessoas que usam eu nunca testei esse produto, mas já tenho contactado com vários agricultores que usaram, e as pessoas notam que de facto as folhas ficam mais verdes, etc. Não tenho muita informação relativamente depois à produção. Uma coisa é as folhas das plantas estarem mais verdes, outra coisa é terem produzido mais. Mas o que lhe posso dizer é que seguramente o que se passa no nódulo não se passa com o mesmo grau de eficiência nas folhas, porque biologicamente não é possível. Henrique Santos, como tem sido a adesão dos produtores de tomate para a indústria ao sistema ensaiado pela professora Isabel Brito, em sementeira direta, que aqui nos apresentou sucintamente? Isto foi plantação direta, quase. Ao princípio, nós fizemos isto com um grande produtor de tomate de indústria e a aceitação foi, pronto, mas manifestaram logo grande disponibilidade para participar neste trabalho. Tínhamos ensaios em duas propriedades diferentes, estávamos a falar de uma área de mais de 30 hectares de ensaio, portanto não era uma área pequena, e houve bastante receptividade. Creio que ficaram entusiasmados com os resultados. Entretanto, nós temos aqui um grave problema na investigação, é que os projetos são financiados num prazo relativamente curto e normalmente, muitas vezes nós queremos continuar o trabalho e já não temos financiamento, porque os projetos têm um tempo de vida muito limitado e, portanto, isto é claramente o tipo de trabalho que interessaria continuar, mas, entretanto, este projeto chegou ao fim e, portanto, não sei exatamente se está a ser continuado ou não por estes proprietários. A Paula, daqui do agrupamento de escolas de Ourique, já está aqui à procura, em procura ativa aqui do programa educativo, portanto está aqui com alguma dificuldade. Eu já lhe pedi para ela deixar aqui o e-mail, caso a gente não consiga encontrá-lo, mas questiona o seguinte: viriam a Ourique em que condições? Eu posso falar disso depois mais concretamente com ela, que normalmente nós temos os programas que nós oferecemos não precisamos de grandes materiais nem de grandes coisas e nós normalmente o que precisamos levamos ou então contamos com o que existe na escola. Normalmente há uma reunião prévia, sei lá, se precisamos de microscópios não vamos levar microscópios, normalmente as escolas têm. Se precisamos fazer uma eletroforese, muitas vezes as escolas não têm, então aí levamos nós. Portanto, depende do programa, da ação que escolherem, assim nós podemos ir, sempre é uma questão de falarmos. Aliás, o programa educativo existe para isso mesmo, para nós irmos à escola. E há um só sobre simbioses, com raízes de plantas. Bom, aqui relembrando mais uma vez que, dada a pertinência e aqui o interesse aqui da nossa audiência, vamos deixar e enviar aqui o link do e-mail da professora Isabel e poderão eventualmente colocar mais questões e creio que já respondemos a todas as questões que estava no nosso bate-papo. Agradecer mais uma vez à professora Isabel pela disponibilidade e aqui por nos ter elucidado aqui desta temática tão pertinente e aqui transversal, tanto à conservação e aqui específico também à questão agrícola e florestal. Portanto, muito obrigada mais uma vez a disponibilidade, Isabel. Muito obrigada, foi um gosto e claro que estou ao dispor, se quiserem colocar mais questões, foi mesmo um gosto. Muito obrigada eu. E relembrar que para a semana, no dia 28 de novembro, teremos o nosso webinar dedicado ao Centro de Competências da LAM e vamos ter connosco o Ricardo Vieira da ADPM e a Maria Fernandes e a Ana Uzié do CEBAL, ambas do CEBAL, e vamos deixar aqui para vocês aqui o link de inscrição, caso se queiram inscrever aqui no nosso webinar. E agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos. E muito obrigada mais uma vez, Isabel, e um voto de boa semana a todos. Muito obrigada.